Palavras constroem, mas palavras também destroem. Escuta o que diz a sabedoria de Provérbios, capítulo 18, versículo 21, portanto. A língua tem poder para trazer morte ou vida. Quem gosta de falar, arcará com as consequências. Provérbios 18 e 21, na nova versão transformadora da Mundo Cristão. Palavras carregam peso, têm força, têm poder, podem inspirar, podem encorajar, podem curar, mas também podem ferir, destruir e afastar pessoas. A Bíblia alerta repetidamente sobre o perigo da língua. Tiago, por exemplo, dedica quase um capítulo inteiro a esse assunto lá no livro dele. Capítulo 3 a gente encontra muita coisa. E ele diz, entre outras coisas, que a língua é um pequeno membro do corpo, mas que se vangloria de grandes feitos. Uma floresta pode ser incendiada por uma pequena fagulha, e é isso que a língua pode causar, um incêndio. É o que diz Tiago. Uma fagulha, gente. Uma fagulha. Uma palavra mal colocada. Uma palavra mal colocada pode arruinar relacionamentos. Pode gerar divisões, pode gerar intrigas, ressentimentos, pode causar estragos que nenhuma retratação será capaz de consertar. Você tenta, mas não resolve. Mas se a língua tem o poder de destruir, ela também tem o poder de edificar. Por isso a pergunta: o que será que as nossas palavras estão produzindo? Sabe, nos dias de hoje a gente nunca falou tanto. A gente tem inclusive agora as redes sociais, mensagens instantâneas no WhatsApp, áudios intermináveis. Mas será que temos falado com sabedoria? Será que as nossas palavras têm sido fonte de vida ou de morte? Quando falamos sobre alguém, quando a gente fala sobre alguém, será que a gente está edificando ou minando a reputação dessa pessoa? Quando damos a nossa opinião, inclusive nas redes sociais, estamos promovendo a paz ou alimentando discussões desnecessárias? Quando aconselhamos, estamos ajudando ou apenas impondo as nossas ideias sem empatia? Provérbios 15 nos dá uma pista sobre como a gente deve falar. O texto bíblico de Provérbios 15 diz que a resposta branda desvia o furor, mas a palavra ríspida desperta a ira. Gente, a forma como a gente fala muda tudo. Um tom agressivo pode transformar um simples diálogo em um conflito. Já uma palavra bondosa pode desarmar até o coração mais endurecido. Gente, o que falamos tem consequências. A segunda parte do verso de Provérbios 18 e 21 diz: quem gosta de falar arcará com as consequências. Ou seja, as palavras não voltam vazias. Elas têm efeito, consequências. O que a gente diz hoje pode nos alcançar amanhã. Muitas vezes a gente fala sem pensar, movidos pela raiva falamos, movidos pelo orgulho falamos, movidos pela necessidade de ter razão, falamos, mas depois quando vemos o estrago que causamos, percebemos que poderíamos ter ficado calados, boca calada. Quantas amizades já foram desfeitas por palavras impensadas? Quantos lares já foram destruídos por ofensas ditas no calor da emoção? E o próprio Jesus nos alerta para a gente levar a sério esse assunto. Ele diz: eu lhes digo, no dia do juízo todos prestarão contas de toda palavra inútil que tiverem falado. Mateus 12, 36. Gente, isso é forte. Isso assusta. Porque se a gente for honesto, quantas palavras inúteis já falamos? Nosso desafio é falar menos, é falar melhor. A Bíblia nos encoraja a sermos rápidos para ouvir e tardios para falar. Se a gente quer usar a nossa língua para gerar vida, a gente precisa praticar o autocontrole. Precisamos pensar antes de falar. Precisamos perguntar: isso é necessário? Isso edifica? Isso glorifica a Deus? Se a resposta for não, talvez seja melhor ficar com a boca calada, ficar em silêncio, permanecer em silêncio. E quando falarmos, que seja para trazer cura, para fortalecer, para trazer sabedoria, porque a língua pode sim trazer morte, mas também pode trazer vida.
A escolha sempre será nossa. Amém? O vídeo de hoje fez sentido para você? Então curta, comente, compartilhe.